aqui direito. Certo. Ok. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui no nosso podcast Campo de Sonho, Mister Ricardo Chão. Mister, agradecer-lhe imenso por despender aqui um bocadinho do seu tempo para falarmos um bocadinho sobre o que nós gostamos, que é o futebol, por isso agradecer-lhe assim às pessoas que estão aqui a ouvir-nos. Obrigado eu pelo convite. Também dar-te os parabéns pela tua excelente página que tens de desenvolver também aquilo que é a análise de jogo também. É uma página que eu sigo atentamente também e é sempre bom aprender. E na tua página aprende-se também bastante com as tuas análises, com o teu trabalho, e parabéns também por esse trabalho. Obrigado, Missa, pelo feedback. Pá, isto é importante, estas partilhas também ajudam também as pessoas a refletir um pouco e isso é o mais importante. Mister, para as pessoas também que não o conhecem tão bem, fala-nos um pouco também quem é o Mister, como é que surgiu esta paixão pelo futebol, pelo treino, para as pessoas também conhecerem um bocadinho o Mister Ricardo. Bom, a paixão nasceu acho que como todos os jovens que gostam de jogar futebol, mas sempre me foquei muito na área daquilo que era o processo de treino. Recordo-me de ainda estudar no secundário, com 14 anos, 15 anos, e começar a fazer as minhas análises de estatística e perceber, se calhar, o jogo de uma forma diferente. Não ver como um apaixonado o jogo como adepto, mas sim, se calhar, ver já como treinador o jogo. Depois, entretanto, o meu foco foi sempre trabalhar ou estudar para ser licenciado em Educação Física para poder entrar numa equipa técnica. Assim aconteceu. Tirei a licenciatura em Educação Física e Desporto, com especialização em futebol, e já nesse período iniciei o meu processo de treino na formação do Salgueiros, e depois fui investir também na minha formação, nos cursos de treinadores, nas várias situações que vamos conseguindo, cursos que conseguimos tirar para poder evoluir e melhorar também aquilo que é a nossa capacidade de liderar o aspecto do jogo no aspecto técnico, tático, psicológico e físico, e portanto foi um dos investimentos que eu fiz também. Depois foi também querer pertencer a uma equipa técnica para perceber o papel do treinador, analisar também, pôr-me na posição dele para poder colher um pouco do seu conhecimento, tentar ajudar essa pessoa também dentro daquilo que eram as minhas valências. E depois, quando me senti preparado para iniciar a minha carreira, assim o fiz. Se calhar comecei um pouco mais cedo do que o normal. Hoje em dia, ou naquele período, era pouco normal, se calhar, ver alguém iniciar a carreira aos 30 anos, como eu estive, por exemplo, aos 31, que estava já na Primeira Liga, em Portugal, e, portanto, hoje em dia já se vê isso, já se vê os treinadores jovens a aparecerem cada vez mais, mas se calhar há 10 anos atrás não acontecia tanto, mas eu senti-me preparado para dar esse passo. E felizmente tenho construído a minha carreira com algumas dificuldades, com alguns projetos com alguma dificuldade, mas isto também faz parte para quem anda no futebol, e acho que isto nos torna também mais fortes para no futuro sermos melhores nas diferentes situações que nos vão aparecendo em diferentes projetos. Sim, o Mister tem 42 anos, mas não sou olhando para o currículo do Mister, parece que já tem 50 anos, 50 e tal anos, que o Mister já passou por uma variabilidade de clubes, pá, desde que o Mister disse Salgueiros, preparador físico, já passou pelo Mirandela, Santa Clara, já temos estrangeiro. O último projeto foi aqui na segunda Liga, no Vila Franquense. Mister, antes de partirmos para aí, gostaria de saber também qual é a importância que o Mister dá à análise do adversário. Na sua opinião, qual é a importância que tem? Para mim é muito importante. Nós temos que, naturalmente, que cada vez mais se ouve falar naquilo que é o processo de treino, o processo de treino na nossa ideia de jogo, que é importante nós basearmos muito naquilo que são os nossos princípios, mas naturalmente que é muito importante nós termos a capacidade de perceber que a análise do adversário é muito importante. Cada vez mais nós queremos explorar os pontos negativos, ou pelo menos que é o nosso ponto de vista das dificuldades do adversário. Queremos explorar essas dificuldades e, ao mesmo tempo, queremos estar
preparados para aquilo que são os pontos fortes do adversário que vamos encontrar. Portanto, para mim é muito importante, a minha equipa técnica cada vez mais está preparada para fazer também alguém que tem essa especificidade de trabalhar no processo de análise só, e portanto cada vez mais é importante nós quando vemos a evolução que o futebol nos leva, percebemos claramente que há uns anos atrás nas equipas técnicas eram poucas as que tinham alguém na área da análise. Hoje em dia é imprescindível ter alguém que faça esse trabalho. Eu, como treinador, naturalmente também baseio muito nesse trabalho desenvolvido do meu analista, digamos assim, se quisermos chamar, observador, o que quiserem chamar, e eu também faço o meu trabalho de análise, gosto de conhecer muito bem o adversário e, portanto, acho que é importantíssimo estarmos e percebermos aquilo que o adversário é cada vez mais forte e aquilo que são as suas dificuldades. Sim, mas eu também procura, de certeza, quando analisa o adversário, colocar os aspectos que o adversário tem algumas fragilidades em treino para que os jogadores possam também perceber os espaços que a equipa quer naquele jogo explorar. Sim, claramente que são coisas que nós temos que ter em conta no próprio jogo, na própria análise que fazemos. Nós temos que perceber claramente que temos que explorar espaços e o jogo cada vez mais é explorar espaços e, portanto, para podermos trabalhar o nosso jogo e percebermos também que se conseguirmos explorar esses espaços, vamos estar cada vez mais preparados para desenvolver o nosso jogo. Teremos que ter sempre a parte estratégica presente no nosso jogo, que vai muito daquilo que o adversário nos possa também, muitas das vezes, condicionar para aquilo que são as nossas valências do nosso jogo. Portanto, é muito importante termos em conta isso. Naturalmente, não chega só passarmos a questão da imagem, é muito importante nós percebermos e transmitirmos a imagem, o jogador visualizar, mas experimentar, perceber e criar exercícios de maneira a podermos ir ao encontro daquilo que o jogo ou aquilo que pretendemos no jogo. Portanto, nada pode ser fruto do acaso, nada pode ser fruto apenas daquilo que é transmitido na imagem, mas sim daquilo que é importante eles também treinarem e vivenciarem para perceberem no jogo os passos que lhes são dados na competição. Sim, eu acho que isso é extremamente importante. Missa, começa no seu antigo projeto, gostaríamos de saber quantos analistas tinha na sua equipa técnica e qual é para si, qual é o ideal para que o trabalho, na sua opinião, para que o trabalho seja dividido de uma forma mais igual, mais qualitativa. Qual é para si o número ideal de analistas que para si, para ter uma equipa técnica para os diferentes aspectos da parte da análise? Bom, primeiramente é importante percebermos que o trabalho da análise é extremamente moroso. É algo que nos leva bastante tempo, é algo que temos que ir ao detalhe e, portanto, muitas das vezes uma pessoa só acaba por ser extremamente complicado fazer uma análise tão detalhada daquilo que nós cada vez mais pretendemos. Nós, treinadores, também somos exigentes e cada vez mais estamos à procura do detalhe. E, portanto, isso é cada vez mais difícil. Eu posso dizer e posso partilhar que no último projeto onde estive, no Vila Franquense, nós tínhamos dois analistas. Que, de certa forma, nós tínhamos o trabalho dividido, um que faz o trabalho, digamos, mais do detalhe e outro que faria o mais, entre aspas, o bruto. Ou seja, as tarefas estavam bem divididas, eles sabiam bem o que tinham que fazer cada um, mas sabemos que 4 olhos veem sempre melhor do que 2, ou pelo menos um iria comprovar aquilo que o outro também fez. Porque às vezes na nossa cabeça nós temos a ideia tão precisa daquilo que queremos que muitas das vezes não queremos ver o óbvio. E portanto eu também pertenço, mesmo sendo treinador, pertencia a esse grupo de analistas porque também fazia a análise juntamente com eles e fazia a seleção também daquilo que nós pretendíamos para podermos trabalhar a nossa estratégia. Naturalmente eu tinha que estar por dentro do processo para perceber claramente também aquilo que o adversário era capaz e perceber claramente também a mensagem que tinha que transmitir aos meus jogadores. Portanto, nós tínhamos 2 e depois também há outro tipo
situações que é, muitas das vezes nós também fazemos a análise do adversário, mas temos que fazer a própria análise da nossa equipa. E, portanto, estamos a partir num princípio muito moroso, como eu disse, que é extremamente difícil apenas haver uma pessoa a desenvolver essa tarefa. Se não houver aqui uma partilha de trabalho, uma partilha de ideias comuns, torna-se bastante difícil esta tarefa de analista. Sim, mas como o Mister falou, análise da própria equipa, mas a análise da própria equipa é algo que é extremamente importante. Depois temos a análise do adversário, que também tem várias fases, a análise individual. O Mister é algo que o Mister pensa também incutir, claro, depois depende sempre do projeto que se tem e das condições, mas um analista também na parte do individual, onde está muito focado na parte, quer da própria equipa, aspectos, fazer cortes individuais para mostrar aos jogadores do que tem menos bem, que tem que melhorar, consoante a ideia da equipa técnica, mas também do adversário para lhes mostrar às vezes um outro corte de algum jogador que o Mister quer realçar a equipa técnica. O que acha isto? Eu acho que isto cada vez é mais importante, mas claro que falamos muito numa questão que, como o Mister disse, que é ter só um, às vezes dois, é pouco para o trabalho que tem, que é muito moroso. Este sorriso é um sorriso de quem já faz esse trabalho há alguns anos, não é de agora. Na minha equipa técnica, nós já fazemos análise individual há muitos anos. Na minha equipa técnica, nós fazemos a análise individual do adversário e fazemos a própria análise individual da nossa equipa também. Muitas das vezes, até ao longo da semana, vamos fazendo análise setorial, ou seja, vamos mostrando antes do treino algumas imagens setorial do adversário para eles perceberem algum tipo de situações que acontece no adversário, em que chamamos só, por exemplo, a linha defensiva, em que lhes mostramos algumas das movimentações que acontecem no adversário para podermos estar preparados. Por isso, eu acho que quando mostramos aquela seleção de imagens única e exclusivamente dos momentos, hoje em dia eu acho que é extremamente curto para aquilo que é a informação que queremos transmitir do adversário. Portanto, para mim, os jogadores, quando vão para o jogo, já conhecem o adversário, já conhecem a individualidade, e, entretanto, eles também já sabem quais são os seus pontos fortes e fracos em termos individuais. Portanto, é algo que nós partilhamos com os jogadores, fazemos vídeos individuais para eles terem acesso e, portanto, eu acredito cada vez mais que o futebol é este detalhe que temos que trabalhar. Se me perguntarem há quanto tempo faço isto, nós fazemos isto há muitos anos. Eu lembro-me de começar a minha carreira e de já o fazer no Académico de Viseu, quando passei a ser em campeonatos profissionais, nós já o fazíamos. Portanto, há 10 anos atrás que quem trabalha comigo está habituado a esse tipo de situações. Sim, já o fazíamos e, portanto, é algo que não me surpreende ouvir falar de que esse trabalho está a ser feito. Sim, isso é importante e eu falo também por conhecimento. É algo que eu acho que tem vindo a crescer e vai crescer cada vez mais, mas é importante também os clubes, equipa técnicos, investirem também um pouco nisto, que é mão de obra, porque não dá, quando eu digo isto, não é para... Acho que é importante saber uma divisão para que o trabalho também seja, porque como o Mister disse, fazemos um relatório, tem muita coisa, muito detalhe, muito pormenor. E não quer dizer que um analista não consiga, mas vai escapar alguma coisa. A mim e a qualquer um, porque é muita coisa e é muita coisa para pouco tempo, não é muita coisa para daqui a um mês. E é por isso que eu sou apologista e acho que cada vez mais as equipas técnicas têm que ter um maior leque de pessoas responsáveis. Mister, o Mister falou da análise por setores. O Mister muitas das vezes, imagino que quer tocar num aspecto da linha defensiva. Fala com o grupo todo ou chama a linha defensiva para debater aquele aspecto ali. Eu acho que para si não gosta dessas divisões. Como é que o Mister também separa este aspecto? Não, nós dividimos por setores, porque nós sabemos que da parte do jogador muitas das vezes não existe muita receptividade neste tipo de abordagens e às vezes para eles o mostrar imagens é algo que para eles é maçudo, é algo que para eles é verdade que é importante, eles sabem que é importante, mas acho que é mais importante se chamarmos o setor, acho que a informação é melhor e eles sentem-se mais à vontade para partilhar e para falar e para opinar. Porque eu acho que também é importante que nós que possamos perceber uma coisa.
é que nós queremos pôr o jogador confortável. Nós, quando transmitimos e quando queremos fazer alguma coisa, é importante que eles interajam e percebam que nós não queremos fazer nada por imposição. Temos que ir em contra as características deles, em que eles se sintam confortáveis, e temos que perceber da parte deles também de que, mister, esse é o caminho, sinto-me confortável, se calhar aqui seria melhor assim, o que é que acha, o que é que não acha, porque eu acho que cada vez mais tem que haver essa partilha também da nossa parte para com o jogador, porque também estamos a passar essa responsabilidade, porque eles assumem essa responsabilidade também. E ao assumirem essa responsabilidade, torna-se também importante para nós que eles se sintam confortáveis no processo. Excelente, Missa. Missa, falando um pouco do planeamento de uma semana que antecede um jogo, sabendo que difere, porque se depende se temos um jogo ou se temos 2 jogos, vamos supor aqui um jogo por semana. Como é que o Missa gosta de fazer o planeamento começando logo após o jogo? Gosta de dar treino logo no dia seguinte, gosta de dar folga, e depois falamos um pouco do percurso ao longo da semana, para as pessoas também conhecerem como é que o Missa e a sua equipa técnica trabalham. Sim. Nós, normalmente, num microciclo normal de trabalho de de domingo a domingo, normalmente nós fazemos folga no dia a seguir. Simplesmente porque a parte mental do jogador, muitas das vezes, a seguir até um resultado negativo, não está preparado para vir ao treino motivado. E, portanto, nós sabemos que em termos fisiológicos é muito importante que se faça a recuperação o mais próximo da competição. Isso é importante. Mas se mentalmente o jogador não estiver disponível, temos tudo para começar mal a semana em termos motivacionais. Portanto, é importante que o jogador se sinta motivado para a tarefa, venha focado e, acima de tudo, venha muito motivado para aquilo que é o processo de treino. Até porque o processo de treino é exigente. Nós queremos jogadores pensantes, não queremos jogadores robôs que cheguem e que executem a tarefa. Queremos que o jogador esteja no processo de treino, em que participe e que seja ativo no processo de treino. E, portanto, é algo que exige em termos mentais essa exigência da parte do jogador. Portanto, nós normalmente fazemos a folga no dia a seguir. Para nós também, enquanto equipa técnica, é importante porque temos a capacidade de reunir uma série de informações de partir do jogo, em termos a capacidade de analisar no dia de folga dos jogadores, nós não temos folga naturalmente, fazer a análise do nosso jogo, fazer a análise do adversário, preparar as coisas mais macro que queremos mostrar, e na terça-feira voltamos com o primeiro treino semanal, em que o que fazemos é mostrar as imagens do jogo. Muitas das vezes não queremos partir daquilo conforme uma análise tão exaustiva conforme fazemos do adversário. Muitas das vezes tocamos em pontos-chave que fomos surpreendidos, ou em pontos-chave que foram treinados, porque é importante o jogador também ver para acreditar na mensagem, em algo que foi trabalhado. E muitas das vezes também fazemos não é muitas das vezes, fazemos sempre essa análise individual e muitas vezes setorial. Muitas das vezes o que fazemos é chamar os jogadores na individualidade ou setorialmente e mostrar aquilo que estivemos menos bem ou bem naquilo que foi o desenvolvimento do jogo. Isto, Mister, falando... Em relação a isso, a análise da própria equipa, o Mister gosta que o vídeo seja longo, ou é daqueles treinadores com o vídeo mais curto porque não quer massacrar tanto, mesmo seja uma derrota, mas como é que também para as pessoas perceberem? Não, eu acho que é importante. Eu acho que é importante fazermos um vídeo curto. Acho que há estudos a comprovar isso, em que mais que 8 minutos o jogador entra a 100, já sai a 200, e portanto já é algo que tem que ser muito fragmentado, tem que ser muito medido e cauteloso na perspectiva daquilo que vamos mostrar. E depois, se houver algo que nós achamos que é mesmo muito importante, é preferível chamar, se calhar, no final do treino, antes do treino, chamar, ou até no dia a seguir, ir mostrando algumas imagens, até partilhar com eles essas imagens, deles levarem para casa e perceberem, muitas das vezes, dar-lhes vídeos para eles analisarem em casa e depois discutirmos sobre isso, o que eles acharam, o que não acharam. Acho que são coisas importantes. Muitas das vezes é assim que funciona.
Depois fazemos o treino normalmente, o primeiro treino da semana muito dirigido para aquilo que é o processo de recuperação. Gosto de ter os jogadores todos juntos no processo de recuperação, porque acho que é importante, se somos uma equipa, temos que o fazer todo de uma forma juntos, coletivo. Agora, naturalmente, que o que acontece é que as cargas de quem joga serão sempre inferiores às cargas de quem não joga. Se possível, integrá-los de uma forma em criar exercícios que não haja esse desgaste físico e até psicológico, emocional para aqueles que jogaram e haja um pouco mais para aqueles que não jogaram, para podermos equilibrar um pouco as cargas. E, portanto, acaba por ser um treino muito direcionado para a recuperação, mas muitas das vezes para aqueles que não estão a recuperar já estamos a começar a preparar o jogo. Alguns detalhes importantes, algumas coisas macro, começar a passar alguma imagem, algumas situações que vão fazer parte do nosso plano estratégico, até porque é importante que muitos daqueles que não jogaram possam vir a ser peças utilizadas com maior regularidade no jogo seguinte. Porque cada jogo tem uma parte estratégica, cada jogador tem as suas características que nós achamos que são importantes para o jogo seguinte. Na quarta-feira, nós fazemos muito mais trabalho setorial. Eu não gosto de falar muito nas questões de falar de trabalho de força, de resistência, velocidade. Naturalmente que o treino de quarta-feira é muito mais focado naquilo que são as situações de trabalho de uma força específica, mas nós olhamos para o trabalho muito mais comportamental, em que trabalhamos muito mais por setores, em que trabalhamos muitas das vezes as questões dos trabalhos, o trabalho de linhas, de coberturas, do atacar a bola, dos apoios, que exige esse trabalho de força, mas sempre numa componente muito tática. Depois, no final do treino de quarta-feira, já começa a preparar um pouco aquilo que vai ser a transição para o dia seguinte, em que se utiliza espaços maiores, não tão grandes como o dia do jogo normal, mas maior número de elementos, mas sempre virado para a parte estratégica de determinados movimentos. A quinta-feira, muito mais macro, muito mais espaços grandes, muito mais estratégia coletiva e no final do treino, muitas das vezes, situações já específicas de bola parada. Muitas bolas paradas, em que trabalhamos muitas das vezes algumas combinações já individuais. Na sexta-feira, trabalho de certa forma direcionado para transições, organização coletiva, reações à perda muito fortes, transição defensiva, porque eu acho que são os momentos mais difíceis de trabalhar numa equipa, são os momentos de momento de perda, que o jogador não está preparado para correr atrás da bola. Naturalmente quer ter a bola, a maioria dos jogadores, e portanto aquele momento de transição muito importante. E também para finalizar muitas situações também de bolas paradas, às vezes já só trabalho defensivo de bolas paradas, e na sexta-feira, no sábado, desculpa, no dia antes do jogo, o trabalho direcionado muito para a velocidade de reação, naturalmente, tentar até incutir às vezes já também dentro da velocidade de reação algumas situações até táticas, que obriga o jogador a estar vivo, um estímulo não só de reação dos diferentes estímulos normais, mas muitas das vezes até um trabalho de linhas só de reativo, e depois também trabalhar diferentes situações, como lançamentos, como as bolas paradas ofensivas. Uma das coisas que também faço muitas vezes ao longo da semana, faço muito trabalho individual, seja em que dia for, seja na terça-feira, seja na quarta, seja na quinta, seja na sexta, muitas das vezes muito trabalho individual, muito trabalho setorial no final do treino, específico, para determinadas posições, ou para os laterais, ou para os centrais, ou para os alas, ou para os pontas de lança, muito trabalho específico, porque eu acho que é importante que o nosso papel enquanto treinador é valorizar o jogador e, portanto, nós temos que os colocar cada vez melhores em determinadas situações e, portanto, eu acredito muito que o futuro passe por aí, por trabalhar o individual também em determinadas situações específicas e nós tentamos com que isso não seja feito esporadicamente, mas seja feito com regularidade. Sim, isso é importante. Mister, em relação à análise do adversário, o Mister, quando é que procura apresentar à sua equipa e se procura dividir ou mostrar tudo num
no único vídeo. Fala-nos um pouco como é que funciona essa divisão e essa apresentação. Eu já fiz diferentes abordagens, já experimentei diferentes abordagens e eu acho que cada grupo tem características específicas e nós temos que perceber o grupo que temos. Eu já tive situações, eu vou dar o exemplo, isto tem a ver se calhar culturalmente. Por exemplo, vou dar o exemplo na Eslováquia. Eu na Eslováquia o que fazia é que mostrava muito desse trabalho setorial ao longo da semana, à linha ofensiva, à linha média, à linha avançada, que tipo de movimentos queríamos, quer em termos defensivos, quer em termos ofensivos, que tipo de movimentos, muitas das vezes lembro-me dos extremos ou do ponta, se queremos fazer movimento circular, se queremos movimento circular dentro ou movimento circular para fora. Determinadas situações íamos mostrando ao longo da semana e mostrávamos a análise no dia do jogo de manhã. Os jogadores gostavam gostavam de ver a análise do jogo no dia do jogo. Eles diziam que iam mais frescos, que se sentiam melhores em ver no dia do jogo. Que se mostrássemos na quinta-feira, isto falando do microciclo normal, nós na Eslováquia tínhamos, era raro ter um microciclo normal porque lá tínhamos muitas competições, quer da Taça, quer da Liga Europa, e na altura jogávamos muitas vezes domingo, quarta, e portanto era difícil de gerir isso, mas falando no microciclo normal, eles preferiam ver essa análise no dia do jogo. Já tive grupos em que preferiam ver, por exemplo, os movimentos de organização ofensiva e defensiva à quinta-feira, normalmente é à quinta-feira, quando trabalhamos as situações mais coletivas, e depois os momentos de transições, mostrar à sexta e no sábado mostrar as bolas paradas. Normalmente as bolas paradas é algo que eu mostro sempre no dia que trabalho, no dia das bolas paradas, que trabalho mais ao sábado. Portanto, as bolas paradas são sempre mostradas ao sábado. Portanto, eu acho que tem muito a ver com aquilo que é o grupo que temos e a realidade onde estamos inseridos culturalmente. Aqui em Portugal eu acho que está muito estereotipado fazer sempre à quinta-feira a análise global, as bolas paradas ao sábado, e pronto, acaba por ser um bocadinho isso. Mas o Mister procura mostrar apenas um vídeo. E qual é mais ou menos o tempo que o Mister gosta, se for para juntar as fases todas? O vídeo no seu total não tem mais do que... Nós tentamos encurtar ao máximo. Diz que são os 8 minutos, mas eu acredito que um vídeo nosso acabe sempre por ter à volta dos 6 minutos, no máximo, 5, 6 minutos. Ofensivo, defensivo, transições? Sim. Depois, entretanto, é aquilo que eu digo, ao longo da semana, como vamos mostrando algum tipo de vídeos, acaba por complementar essa informação. E depois também, o jogador, após sair a lista de convocados, os jogadores têm acesso sempre à análise individual. Ou seja, mas aí já é título pessoal, a análise individual tem 1 minuto para cada jogador, ou seja, temos 1 minuto do ponta de lança, 1 minuto do extremo, 1 minuto do médio, 1 minuto de um central, em que mostramos determinadas coisas em que eles são fortes e algumas coisas que eles têm dificuldade. Tudo isso é tido em conta. E a análise sim, do adversário é apresentada pelo Mister ou isso é algo delegado pelo outro adjunto? Já também tive várias experiências. Normalmente, claro que tenho intervenção, existe intervenção da minha parte, nesse sentido, mas, por exemplo, o último projeto eu tinha o Ricardo, que trabalhou comigo também, e o Ricardo é que fazia a apresentação do vídeo final. Naturalmente existia sempre alguma intervenção aqui e ali da minha parte, mas neste momento eu acho que também tem a ver às vezes com aquilo que nós vamos trabalhando com as pessoas e vamos sentindo essa confiança e às vezes o próprio adjunto de se sentir à vontade para desempenhar essa tarefa, porque às vezes há pessoas que são extremamente competentes, mas não gostam na parte da intervenção para com o grupo, não gostam de falar tanto, porque são mais introvertidas, não se sentem tanto à vontade, e isso é normal. Neste último projeto tive alguém que tinha essa tarefa e que desempenhava muito bem essa tarefa, e acho que existia uma grande complementariedade entre mim e ele nessa perspectiva, e portanto era algo que estávamos perfeitamente em sintonia, e eu deleguei-lhe claramente essa tarefa. Mister, em relação às bolas paradas defensivas, o Mister tem um padrão ou procura variar também consoante o adversário? Imagina, o adversário tem um jogador forte naquela situação, o Mister então varia ali um bocadinho ou tem muito aquele padrão defensivo?
Não, existe um padrão defensivo sempre. Acho que todas as equipas têm isso. Acho que todas as equipas têm isso. Algo que pode mudar, muitas das vezes, é uma situação de uma marcação individual mais específica ou de uma situação de uma zona de cobertura de uma zona mais específica. Eu acredito claramente que a zona mais difícil sempre, e cada vez mais as equipas tentam, até pela própria trajetória da bola, as pessoas tentam proteger muito a primeira zona, porque muitas das vezes tentam explorar a primeira zona, às vezes existe ali um reforço mais de uma primeira zona, de um homem extra, entre aspas, naquela zona, em função também daquilo que o adversário tem como padrão, e nós tentamos, de certa forma, explorar ou e proteger aquilo que são aspectos que são às vezes mais difíceis para nós e que nós não queremos ser surpreendidos. Mas normalmente existe um padrão, naturalmente. Isso acho que todas as equipas o têm, porque não há equipas que variam uma zona individual, depois passam por uma zona para zonal, depois passam por uma zona mista. Eu acho que uma equipa pode mudar uma vez ou outra, mas tem a ver com uns momentos que possa haver durante a época de confiança, da equipa não se sentir confortável e, portanto, temos que alterar, porque, conforme eu disse anteriormente, queremos colocar os jogadores confortáveis também e nas bolas paradas sabemos cada vez mais a importância que têm as bolas paradas num jogo, em que 30% a 35% dos gols são feitos em bola parada e, portanto, nós queremos, acima de tudo, que proteger e queremos ser competentes na hora de defender bem as bolas paradas. Isso, em termos ofensivos, o Mister, certeza que também tem sempre jogadas trabalhadas, mas quando vê, imaginam, pá, estão a analisar as bolas paradas defensivas, vem ali imagina um espaço ao segundo posto que tem alguma fragilidade, o Mister muda aí, altera alguma situação ou não procura muito alterar? Sim. Eu acho que quem me conhece e quem trabalha comigo, eu tenho e posso partilhar isto que é engraçado, que os jogadores deixam de trabalhar comigo e muitas das vezes mandam vídeos de combinações que vão acontecendo, porque sabem que eu sou extremamente ao detalhe, vejo bolas paradas até dizer chega. Eu tento analisar o adversário todo, a detalhá-lo ao máximo que posso para poder fazer diferentes combinações. Tento surpreender o adversário, naturalmente, que é aquilo que eles tentam me fazer a mim também, e portanto é algo que existem sempre algumas jogadas existem algumas jogadas padrão, existem algumas coisas que vão acontecendo, mas gosto de trabalhar muito bolas paradas, gosto muito de ver e perceber onde há espaços e também muitas das vezes perceber a individualidade do adversário, perceber qual é o jogador que tem mais dificuldade, em que zona tem mais dificuldade. E, portanto, eu acho que cada vez mais esse papel da análise é importantíssimo e nós temos que cada vez mais nos focar nisso porque isso pode nos dar muitos pontos. Mister, lançamentos. O Mister, um lançamento é algo... Quando falo lançamento numa zona também mais avançada do terreno. Lançamento onde podemos criar uma situação perto da grande área ou até um pouquinho mais atrás que podemos criar uma situação para um cruzamento logo repetido. O Mister também procura trabalhar essas situações. Na opinião do Mister, isso é uma situação que não dá tão importância por ser lançamento. Porque é algo que tem que já é algo muito importante. Dou muita importância. Não é... Mentiria se estivesse a dizer o oposto, até porque são aqui alguns jogadores que eu já vi aqui alguns jogadores a falarem também, estaria a mentir e há uma das coisas que eu tento ser sempre é muito autêntico, muito genuíno e, portanto, não posso estar a dizer que o faço com regularidade, mas muitas das vezes são situações que nós trabalhamos, são situações de lançamento. Quando tenho a possibilidade, até sou... infelizmente em Portugal, desde 2016, salvo erro, ainda não comecei uma época em Portugal. As épocas que consegui iniciar épocas têm sido sempre lá fora e felizmente todas as épocas que eu tenho começado lá fora, onde tenho mais tempo para partilhar as minhas ideias e aquilo que é a minha ideia de jogo, as coisas têm-me corrido muito bem. E em Portugal tem sido difícil entrar de início, porque nós sabemos que de início é muito importante para podermos vincar não só a nossa metodologia, mas acima de tudo aquilo que pretendemos em termos de comportamentais. E, portanto, às vezes, quando entramos a meio do processo, é tanta informação que nos vai passando muitas das coisas. E às vezes são essas pequenas coisas que nos vão falhando ao longo de uma época.
mas são situações que eu não posso dizer que são semanalmente, mas se calhar de 3 em 3 semanas, de 15 em 15 dias, há sempre alguma situação de um lançamento, algo que vai aparecendo e que nós vamos trabalhando também em determinadas zonas. Assim como a bola de saída. A bola de saída também são coisas que nós trabalhamos com muita regularidade, várias bolas de saída e, portanto, mas muitas das vezes quando entramos a meio do processo, é muito difícil de conseguirmos ir ao detalhe em todas as coisas, porque para nós estar tão presente na nossa cabeça a nossa ideia e a forma como nós falamos, a nossa forma se calhar tão entusiasta como nós falamos para os jogadores, dá a impressão que do outro lado vai haver uma receptividade a 100% e que eles vão aderir a 100% àquilo que foi transmitido. A verdade não é essa. A verdade é que fica a informação, mas não fica no seu completo. E, portanto, é preciso treinar, é preciso trabalhar essas ideias e, naturalmente, quem entra num processo de início da época está sempre em vantagem em função em função daqueles que entram a meio do processo, digamos assim. Mister, estamos aqui a chegar ao fim. Mister, o Mister está, neste momento, está sem clube, o Mister já tem experiência no estrangeiro. É algo que o Mister, sabendo que todos gostamos, e o Mister também, de certeza, treinar em Portugal, mas de certeza que o Mister não fecha uma porta de estrangeiro, porque já treinou e é algo que certeza que também gosta. Fala-nos um pouco também na experiência que teve lá fora. Sim, neste momento encontro-me sem clube, é verdade. A minha prioridade passava por trabalhar em Portugal este ano. Tenho alguma mágoa às vezes com algumas situações que vão acontecendo aqui e ali no futebol, que é normal. Às vezes fazemos bons trabalhos e não percebemos como é que ficamos sem clube. Outras vezes compreendemos porque estamos sem clube, porque as coisas não correm bem e nós temos responsabilidade, naturalmente, que temos e temos que assumir. Mas neste momento, como sendo um treinador livre, por questões familiares, naturalmente eu diria que queria trabalhar sempre em Portugal, para estar perto dos meus, mas sei perfeitamente a vida que tenho e que não posso estar eternamente à espera daquilo que é o futebol português, às vezes, porque sabemos também que existe muita competitividade, cada vez há mais treinadores, cada vez entram mais treinadores na elite daquilo que são a primeira e a segunda liga, e agora podemos englobar a Liga 3 também, pelo facto de muitas das equipas serem profissionais, mas sabemos que cada vez mais é uma competitividade e muitas das vezes é uma competitividade desleal. Desleal não pela competência, mas por outros fatores. Portanto, eu estou preparado para aquilo que é a realidade do futebol português e, como tal, também estou preparado para abraçar um projeto no estrangeiro. Até porque sempre que estive lá fora, quer em Itália, quer na Eslováquia, quer no Chipre, os objetivos foram conseguidos, ou a não ser que tivessem sido interrompidos por diferentes formas, ou por sair por opção, como aconteceu em Itália, em que saí por opção porque o dono do clube vendeu o clube e eu fui com ele porque sou uma pessoa correta e entrei com ele, saio com ele e tive logo a abordagem para ir para a Eslováquia logo a seguir. E por ter saído do Chipre, na altura por não pactuar com algumas coisas que estavam a acontecer, mas dentro daquilo que foram sempre os objetivos propostos. Na Eslováquia foram casos diferentes, em que eu acho que tive muito sucesso em termos desportivos e pessoais. Foi um país que eu adorei trabalhar, pelas condições de trabalho e, acima de tudo, também pelos projetos que me apresentaram. Num primeiro ano difícil, em que entrei em janeiro, fiz uma pré-temporada com o Zenica, porque lá parava o campeonato, tem paragem de inverno, e que conseguimos tirar a equipa do último lugar, em que estávamos 9 pontos abaixo da linha d'água e acabamos na última jornada a lutar pela Liga Europa. E depois, entretanto, a passagem pelo Spartak Trnava, que foi fantástica, um clube muito grande, um clube que nos permitiu jogar Liga Europa, que nos permitiu qualificar a equipa para a Liga Europa e, portanto, foi algo muito que me tirou, ou que me deu muito, muito prazer. Mas, como eu disse anteriormente, isso às vezes não vale nada. Após um ano de extremamente sucesso, na minha opinião, no Trnava, tive um ano sem treinar. E, portanto, as coisas há coisas que não se conseguem explicar às vezes no futebol. E, portanto, neste momento estou preparado para dar um passo lá fora, mas gostaria muito de poder trabalhar em Portugal. É o meu país, é onde eu me sinto bem, é onde estou junto dos meus, é onde estou mais motivado, é onde a mensagem passa melhor,
porque quer queiramos, quer É não, a língua. barreira linguística é sempre, e há coisas que nós podemos passar, por muito bom inglês que tenhamos, francês, italiano, por muito bem que a gente domine a língua, existe uma coisa que é mais importante que isso, que é passar o sentimento, Sim, passar a nossa realidade. E na nossa língua nós conseguimos partilhar isso. Se calhar, noutras línguas torna-se mais difícil de o fazer. Mas é uma questão de esperar pela oportunidade certa, esperar pelo projeto certo, se é que há projetos certos, às vezes é difícil de percebermos isso, mas tentar abraçar um projeto, acima de tudo, onde nos queiram, onde olhem para nós com competência, onde sintam que nós possamos ser alguém mais valias para podermos ajudar a crescer o clube e que nós possamos deixar a nossa marca acima de sim, tudo. isso é o mais importante. Missa, não temos tempo para mais, porque isto também é para o Spotify, é importante também não ser muito longo. Missa, agradecer imenso por tirar aqui um bocadinho do seu tempo e partilhar aqui as suas experiências, como viu um bocadinho de futebol, muito mais para a parte da análise, mas isso é porque mais a minha área, por isso foquei muito mais nesta parte, é por isso que também tento que o podcast seja assim. Missa, agradecer mais uma vez, desejar muito sucesso pessoal e depois sim profissional, porque acho que primeiro é importante ao pessoal. Missa, obrigado a todos. Amanhã está no Spotify. A Missa, um abraço e obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.